Queridos, como estamos? Tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Fala Zé, no nosso quadro aqui do Vinícius Ravani, o livro nosso de cada dia. E hoje eu estou com uma pessoa muito importante na minha vida, que é o pastor Helder Machado, um amigo que eu tenho há mais de 20 anos que eu conheço o Helder Machado. Quando fui pastor ainda em Montalvânia, né? Pastor Helder me conheceu e me ajudou muito. Ele é do Departamento de Missões da Convenção Batista Nacional aqui do estado de Minas Gerais. E hoje ele está aqui, vai pregar para nós daqui a pouquinho. E eu aproveitei para a gente fazer um Fala Zé de mais um livro da Bíblia. Deixa eu passar a palavra para ele se apresentar. Pastor Helder, se apresenta aí para o público. Quero cumprimentar a todos, Deus abençoe, é um prazer estar aqui com o pastor Vinícius e com vocês também. Eu tenho uma certa paixão com o livro de Abacuque. Esse livro, pastor Vinícius, tem me ensinado ao longo dos anos, sou crente, tem me ensinado muitas coisas. E eu gostaria que nós travássemos assim uma conversa em cima do livro de Abacuque. Eu tenho certeza que será muito proveitoso e seremos muito abençoados. Algumas curiosidades nós queremos colocar também que vai enriquecer o nosso conhecimento acerca do livro. O livro de Abacuque ele foi escrito aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, portanto bem distante do nascimento de Jesus, e é um livro bem próximo aos grandes profetas, né? E tem muita coisa a nos ensinar, Vinícius. Graças a Deus, pastor Vinícius. Então vamos começar, vamos já num bate-bola aqui. O que é o livro de Abacuque? Para quem não sabe, a Bíblia ela é um livro, né, completo, só que ela tem 66 livros. Entre livros e cartas ela tem 66. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento dividido em 5 grupos, né, que são o Pentateuco, aí tem os livros históricos, poéticos, profetas maiores, e o Abacuque está exatamente no último grupo, que são os profetas menores. Profetas menores é uma classificação dos últimos 12 profetas do Antigo Testamento. Aí você entra no Novo Testamento, que são os 27, também dividido em 5 grupos: Evangelhos, a História, as Cartas Paulinas, as Epístolas Gerais e a Revelação, que é o Apocalipse. Então nós vamos pegar hoje então e falar de Abacuque, que é um dos 12 profetas menores. Então manda bala aí, começa a falar para a gente desse livro. Pastor Vinícius, é interessante, quando eu comecei a estudar o livro de Abacuque, eu tenho geralmente um norte quando eu começo a estudar determinados livros. Eu gosto de pegar os detalhes, até o nome do profeta. Muitas vezes o nome do profeta se iguala ao perfil da profecia. Olha aí para você ver. Isso, por incrível que pareça, o nome Abacuque está muito semelhante com a mensagem do livro. Olha que coisa legal. O nome Abacuque, pastor Vinícius, significa abraço ou abraçado. Né? Então, a princípio, parece que não nos dá ideia de nada. De nada. Só que lendo os 4 capítulos de Abacuque... Ah, tá. O Abacuque tem 4 capítulos. Perdão, são 3 capítulos. São 3 capítulos. Eu sempre confundo, mas são 3 capítulos. 3 capítulos. Então, deixa eu te perguntar aqui. Então, Abacuque é um livro que o nosso público, se ele quiser ler ele, quanto tempo ele gasta para ler, você acha? Em minutos? Em 5 minutos você lê todo o livro de Abacuque. Um livro. É um livro. Evidentemente que se for fazer uma análise... Aí é a vida, né? Você vai gastar muito tempo, né? Mas é um livro muito rápido, 3 capítulos, e são histórias interessantes, são sentenças interessantes. Mas voltando ao que eu disse, pastor, o abraço. Eu percebi que nos 3 capítulos de Abacuque ele dá exatamente 3 abraços. Olha aí que legal. O termo abraço significa que ele abraça 3 ideais, ele defende 3 ideais. Entendi. E isso é teológico, isso não é uma especulação. Uma especulação. Percebe? Tem um porquê, né? Tem um porquê, pastor Vinícius. É uma coisa impressionante. Ele dá 3 abraços. O primeiro versículo começa dizendo sentença revelada ao profeta Abacuque, na verdade é o resumo dos 3 capítulos. Rapidinho, o que é versículo e o que é capítulo? Para o pessoal que não sabe. Tem que explicar. Sim. O capítulo é uma porção maior do livro. Aquele número representando grandão. Grande, exatamente. E o versículo é os números menores, a porção menor. Né? Isso significa isso. Mas interessante que o profeta Abacuque, quando ele profetizou no momento de crise de Israel. Aliás, a maior parte dos profetas profetizaram em momentos de crise, rebelde. O povo era muito rebelde, a natureza muito difícil, etc. Abacuque profetizou nesse período. Mas ele tem algumas nuances
que difere de outros livros. É muito interessante isso. E eu repito, pastor Vinícius, ele dá 3 abraços. 3 abraços. E a gente percebe isso logo na leitura dos 4 primeiros versículos. Né? Olha que interessante. Primeiro, como eu disse, o versículo número 1 é o resumo dos 3 capítulos, deveria de ir no final. Não? Deveria ser o último versículo. Mas era próprio dos copistas, hebreus, eles colocaram o último versículo primeiro, dando como uma introdução. É isso que nós vamos falar. Exatamente. Quando o termo diz sentença revelada ao profeta Abacuque, uma outra tradução, pastor Vinícius, não diz sentença, mas diz peso. Peso. Ou juízo. Então, todo livro é um juízo. Só que é um juízo dividido em 3 partes. Olha aí que legal. Por isso são 3 abraços. A coisa é impressionante. Muito interessante. Muito interessante. Vamos começar do versículo 2, que na verdade seria a introdução do livro. Ele inicia dizendo o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te violência e não salvarás. Você percebe, pastor Vinícius, que não existe um prólogo, não existe uma introdução agradável. Você tem uma cena um tanto agressiva. Até quando, Senhor? Até quando? Ele faz para Deus uma cobrança. O livro é tenso justamente porque ele já entra no cerne do problema. Ele, num certo sentido, eu vou usar o termo no nosso português, ele pressiona Deus numa resposta. Isso indica que Abacuque já vinha falando com Deus, orando a Deus há algum tempo antes. Chegou num patamar, num determinado período, que ele usa expressões de urgência, de emergência, pedindo a Deus, até entre aspas, exigindo de Deus uma resposta. Exatamente. E ele diz: até quando clamarei eu e tu não escutarás, e gritar-te violência. Então, o clamor é uma oração de fervor, de pressa, de urgência. Né? E o grito é sinônimo também de urgência. De desespero, né? Exatamente. Então, a situação pela qual Abacuque estava orando ou pedindo a Deus uma resposta, ele estava num momento de grande tensão. Ele solicitava urgentemente uma resposta de Deus. Por isso é que é incrível a abertura do livro. Quando você entra no livro e percebe essa tensão do profeta, essa busca desesperada do profeta de uma resposta. Então, quando você entra no livro nessa perspectiva, você vê que o conteúdo do livro verte também para essa urgência, para essa emergência. A situação era tão grave, pastor Vinícius, estava tão aflorada a situação, exigia-se uma resposta imediata de Deus. É claro que em muitas circunstâncias, Deus responde quando Ele quer, Ele é Senhor, Ele é Deus. Né? Mas existem algumas circunstâncias que alguns homens, alguns profetas, até livro de Salmos, eles esperam de Deus uma resposta imediata. Isso até vale para a nossa questão. Em momentos de vida, de crise, às vezes nós precisamos de uma resposta de Deus já. Olha que legal. Né? Até para solucionar um problema, evitar uma tragédia. Abacuque, então ele começa dizendo, até quando? Evidentemente, Deus calado ouviu o profeta. Né? No versículo de número 3, ele diz a razão do seu clamor, o 3 e o 4. A razão, o motivo do seu clamor. Ele diz o seguinte: porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Veja o que o Abacuque diz. O Senhor está me mostrando isso. É diferente do profeta ver. É interessante essa colocação, né? E ele está falando, até quando o Senhor vai ficar calado? Porque o Senhor está me mostrando algumas coisas, eu estou orando e o Senhor não me responde. Pastor Vinícius e prezados, deixe-me contar um caso prático para me tentar ensinar o significado dessa expressão. Por que o Senhor me mostra? Nós estávamos, pastor Vinícius, uns anos atrás, eu tinha aproximadamente uns 5 anos de convertido. Então eu convivia com um grupinho de jejum, de oração, de monte, da mocidade, aquele período de primeiro amor.
E no nosso meio tinha uma moça chamada Leni, que era impressionante o quanto Deus usava essa moça. Sim. Era impressionante. E nós fomos visitar um casal que havia sido líderes nossos numa igreja. E o rapaz era muito usado. E almoçamos com esse casal e fizemos aquela visita cordial. No momento da visita, ela perguntou ao dono do imóvel, a quem nós estávamos visitando, a possibilidade de usar o banheiro. Ela foi ao banheiro, que é comum. Ela voltou com um tom sério. E quando nós saímos daquela casa, nós estávamos, eu não possuía veículo, nós iríamos apanhar o transporte, o ônibus. Ela me chamou a atenção dizendo: Helder, sabe por que eu pedi para ir ao banheiro? Eu falei: não, Leni. Ela disse o seguinte: Helder, eu senti tanto cheiro do adultério naquela casa, que o meu estômago me deu ânsia de vômito. Quando ela disse isso, pastor Vinícius, eu falei: mas pecado não tem cheiro. Não é? Só que nós não sabíamos que o líder da família estava tendo um caso extraconjugal. Olha aí. Deus mostrou para aquela menina e mostrou a forma em que ele se sentia em ver aquele pecado. Nossa. Então, por isso que ela falou do cheiro. Exatamente. Por isso é que o profeta diz: por que o Senhor me mostra? Quando a Bíblia diz mostrar o pecado, é na perspectiva de Deus. De Deus. Uma coisa, pastor Vinícius, é eu mostrar a você duas pessoas pecando. Outra coisa é Deus mostrar que ele faz você sentir o que ele sente. A repulsa dele, a posição dele. Quando Abacuque diz assim: por que o Senhor me mostra essas coisas? Porque Deus deu a Abacuque a sensibilidade para perceber na perspectiva divina. Deus... Nossa. Hoje é corriqueiro. Entendi. Pastor Vinícius, hoje é corriqueiro o adultério. Ninguém se importa. É um assunto comum das revistas, da mídia, dos vizinhos. Mas para Deus isso nunca é comum. O nojo, eu estou citando o adultério porque é o texto está falando. Mas muitos outros pecados. O nojo, vamos dizer, o retorno da parte de Deus a esse tipo de pecado, a manifestação no divino, a repulsa do caráter de Deus. Por isso é que quando os profetas profetizavam, eles profetizavam na flor da pele. Porque eles viam o erro no povo na perspectiva de Deus. Exatamente. Nossa, por isso, pastor Vinícius, e por isso é que ele pergunta: por que o Senhor me mostra? Dá a entender que o profeta não tinha acesso, não via essas coisas, ficava trancando. Não dá a entender isso. É claro que ele, como homem, sabia isso acontecer, era normal. Só que ele estava sendo revelado na perspectiva divina. Pastor Vinícius, se Deus nos desse a natureza santa, isso é que se chama santidade. Santidade não é só o fato de estar isolado, vivendo outro mundo, não. É sentir como Deus sente. Exatamente, é repulsa sua pelo erro. É o protesto. Por isso que nos grandes avivamentos sempre aflorava a questão de santidade. Nos grandes avivamentos, os homens e mulheres iam para frente da igreja confessando a gritos: eu sou ladrão, eu roubo, eu adulterei. Eles confessavam. O impacto da presença de Deus era tão forte que eles tinham nojo deles mesmos. Nossa, cara. Profundo. Pastor Vinícius, isso é espetáculo, por isso eu amo o profeta Abacuque. E você vê, pastor Vinícius, Deus conhece a nossa escritura. Ele sabe que você não pode viver assim, nem eu. Porque se nós sentíssemos o pecado da Lagoa da Prata, você ficaria noite e dia gritando nessas esquinas aí, você seria tido até como um louco. Portanto, a santidade de Deus, ela não só caracteriza que Deus vive num mundo diferente, mas ele sente o que nós não sentimos pelo pecado. Por isso é que Abacuque vai justificar quando eu estou clamando, porque ele está clamando, porque ele está vivenciando essa sensibilidade divina. Que Deus está dando para ele. Exatamente. Por que você não me responde? Porque senão, Vinícius, seria um tom de arrogância do profeta. Entendi. Uma falta de educação, uma deselegância com Deus e uma arrogância. Por que eu estou clamando? Por acaso Deus tem a obrigação de me responder? Mas eu entendi, ele está falando assim: o Senhor me revela e eu sinto como o Senhor sente, agora eu clamo e o Senhor não me responde. Exatamente, um contrassenso. Justifica, vamos dizer assim, o posicionamento dele. Exatamente, por isso ele diz o seguinte: porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão. Esse ver
Não é tanto enxergar com os olhos, Sim. enxergar a sensibilidade da alma. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Lembra do nome que eu disse que é 3 abraços? Então você vê que ele está dando o primeiro abraço. Ele está abraçando a quem? O povo injustiçado. Ele está saindo em defesa daquele que é perseguido, que é injustiçado. Injustamente. Exatamente. Naquela ocasião, os maiorais, os juízes eram comprados. Então os pobres, eles eram desprezados, eles perdiam nos tribunais. As mulheres, muitas vezes, eram confiscadas. Existia toda uma loucura de pecado. Portanto, Deus fez com que ele enxergasse aquilo. E ele abraça esse povo, povo dele. Ele não está orando por outros. Ele está abraçando o ideal. O ideal dele é a defesa do injustiçado. Entendi. É a defesa daquele que é perseguido. É a defesa daquele que é roubado nos seus direitos. E nós temos instituições, inclusive no Brasil, que saem em defesa de alguma ala da sociedade. Nós não temos, por exemplo, instituições que defendem pessoas que têm problemas mentais? Sim. Nós temos instituições que defendem homossexuais, nós temos instituições que defendem os pobres, assim por diante. Às vezes a pessoa abraça aquilo como ideal. Alguns até justificam, né? É claro. Mas aqui ele está abraçando esse povo injustiçado. Entendi. Então esse é o primeiro abraço que ele dá. Defende. Ele pede a Deus que ache. Por que o senhor está me fazendo ver isso? A destruição está diante de mim, o litígio suscita, a lei nunca sai, a lei está frouxa, por essa causa a lei se afrouxa. O que é lei frouxa? A lei que não é operante, a lei que não age na justiça, que é aquela lei a la volonté, conforme eles dizem, né? Deixa rolar. Deixa rolar. E facilita para o que tem poder e oprime o que não tem recurso nenhum, né? Exatamente, pastor Vinícius. E ele dá o primeiro abraço. Depois ele dá o primeiro abraço, aí vem o versículo 4, é Deus respondendo para ele. Deus vai falar, vai dar resposta, vai justificar. Do 5 em diante. Do 5 em diante. 4 não, perdão, do 5 em diante. É verdade. Muito bem. Nós não vamos ler todo o 5, mas vamos ler parte para a gente comentar. Olha o que Deus diz, olha a sentença que Deus solta a respeito desse povo que oprime o pobre. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Quer dizer, essa obra não é coisa boa, não. Eu vou fazer um negócio e quando contarem, eles vão acreditar. Exatamente. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar de moradas que não são suas. Ainda os 7 e 8. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu direito, a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao amanhecer. São seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se apressa a devorar. Nossa. Resumindo, pastor Vinícius, Deus está respondendo a Abacuque que esse povo que oprime o pobre, que oprime o injustiçado, que faz com que o injustiçado desapareça, virá uma nação contra eles. Mais poderosa do que eles. Exatamente. E vai fazer com eles pior do que eles estão fazendo. Exatamente. E essa nação vai vir contra quem? Contra o povo que Abacuque está clamando, que é o povo dele. O povo dele. Então ele abraça um grupo e Deus diz, eu vou trazer uma nação. E pastor, Deus dá a característica dessa nação. Fala que os cavaleiros são como leões, são como leopardos, são bravos, são dominadores. Eles mesmo têm a lei deles. Eles não andam na lei universal da ocasião, nos padrões. Eles formularam seu código pessoal. Então eram uma espécie de semideus. E Deus descreve as características desse povo que viria trazer juízo sobre esses grupos que em Judá oprimiam os pobres. Olha que coisa interessante, pastor Vinícius. Depois que Deus responde, Abacuque entra de novo com oração, mas o tom muda. Veja o versículo de número 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Olha, pastor Vinícius, por que o
iniciou no versículo 1 com essa expressão de louvor? Por que não começou? Agora já mudou o tom, né? Já mudou o tom. Exatamente. Entende-se que a alma de Deus já está mais quieta. Ele está assustado. Porque Deus mostrou que traria juízo. Aí ele já começa dizendo, desde a eternidade, Senhor meu Deus, meu santo, né? E Deus agora já é o foco dele. Não morreremos. Quando ele diz não morreremos, porque ele sabe, a descrição que Deus deu, o exército vai eu não li todos os versículos, que o povo caldeu, os caldeus eram os mesmos babilônicos, na época de Nabucodonosor, né? Deus traria esse povo e traria destruição sobre Judá. Só que entendo pelo livro que Abacuque esperava uma correção de menos intensidade. Menos severa. Menos severa. Não tão apertada. Não tão apertada, sabe? Talvez seja por isso o fato de Deus ter dado dele sensibilidade para ele sentir a grossura do pecado. Eu vou fazer isso, você vai ceder para mim. Exatamente, exatamente. E Abacuque continua no versículo 2 dizendo o seguinte: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu o rocha fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Pastor Vinícius, Abacuque não é bobo, não. Quando Deus revelou que estaria juízo sobre Judá, aí Abacuque, ele entra numa espécie de parafuso. Ele diz assim para Deus: o Senhor é puro de olhos, que o Senhor não pode ver o mal. Por que o Senhor tolera que um povo que é mais pecador do que nós vem punir a gente? Ele morde a sopra, né? Exatamente. E Abacuque pergunta isso a Deus. Eu não vou ler todos os versículos, mas ele põe novamente o Criador na parede. Eu não estou entendendo, Deus. Se nós merecemos juízo porque temos pecado... Vale a pena ler o 14. Lê o 14 assim, para nós. O 14, assim. Por que faz homem como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Uai, senhor, peraí. Vocês estão puros, o que você está fazendo com a gente? Exatamente. Há poucas horas está reclamando. Há poucas horas está reclamando. Não faz nada. E eu costumo dizer, pastor Vinícius, que um mortal pode falar assim com Deus, desde que ele tenha respaldo. Qualquer um de nós que dirigíssemos assim ao Criador, de duas uma, Deus não daria em nada ouvido para a gente. Aquilo seria uma expressão de ignorância, de estupidez, de um mortal querendo arguir o Criador. Agora, quando um profeta tem, da parte de Deus, respaldo, tem bagagem, tem vida com Deus, tem sensibilidade, o assunto é outro, a conversa é outra. Abacuque tinha nível para falar com Deus dessa forma. Por isso Abacuque foi respeitado pelo próprio Criador. Pelo próprio Criador. Exatamente. E ele então pressiona. É engraçado, pastor Felício, que quando ele termina o capítulo 1, ele termina o capítulo 1 questionando Deus. Mas o senhor vai trazer uma nação pior para nos trazer castigo? Não estou entendendo. Como é que os olhos do senhor é puro, não pode ver essas coisas, né? Aí você está percebendo que Abacuque pula de abraço. Ele deixa de abraçar uma gama pequena de pessoas e passa a abraçar o povo. Abraço, chega a arrepiar. Exatamente. É o segundo abraço. Tá. Ele abraça primeiro o grupo injustiçado. Exatamente, pastor. Agora ele vai abraçar o injustiçado e o que injustiça. O que injustiça. Mais ou menos. Legal. Por exemplo, hoje nós conversamos sobre a situação do mundo. Nós cristãos, que o mundo está em grau grande de pecado, o mundo precisa ser corrigido, o mundo precisa ter uma intervenção divina, as coisas têm que mudar. Mas quando você lê Apocalipse, o desejo seu é que isso não aconteça. Não. Porque as tragédias que acontecerão no Apocalipse assustam qualquer um. A gente fica assombrado, assim, mas peraí, senhor. Aí parte o segundo abraço, né? Exatamente. Peraí, senhor, calma. Exatamente. Vai, tá doido? Exatamente. Então percebe, isso acontece conosco hoje, né? E aí quando ele termina o segundo abraço no povo, no versículo de número 17 ele termina, aí ele vai para o versículo do capítulo 2. Sabe? Olha o que ele diz: por-me-ei na torre de vigília, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele mesmo qualifica a sua atitude. Ele está tendo uma queixa. Ele já começou com queixa lá. Agora é ele outra continua queixa. com queixa. Né? Exatamente. Exatamente. Agora, eu vejo aqui uma certa inocência de Abacuque, porque ele está inteirado só em coisas espirituais.
O problema de Abacuque são coisas espirituais, são juízos. Ele luta pela correção, pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é honesto. A alma dele está embreada de coisas honestas. Por isso que a conversa entre ele e Deus é de alto nível, a respeito de ambas as partes. Pode até parecer que não, mas Abacuque tem respeito com Deus. Aí quando ele termina a segunda queixa dele, pastor Vinícius, ele diz assim: vou me colocar na torre de vigília. Nas muralhas de Jerusalém existiam muitas torres. E o povo hebreu, a cultura do povo hebreu era sempre buscar Deus nos altos. Você encontra isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Tanto é que existe o Monte Tabor, o Monte Sinai, o Monte Hebron. Então, a Bíblia é carregada de montes. Porque na cultura dos hebreus, eles subindo uma elevação, eles estavam mais perto de Deus e mais distante daquela vida humana. E alguns crentes implicam sacrifício. Exatamente. Inclusive muitos crentes hoje, eu gosto particularmente, vão para o monte. Vão para o monte, exatamente, para ter esse momento isolado, né? Pois bem, ele sobe numa torre dessa e ele fica aguardando a resposta de Deus. Exatamente. Eu suponho que essas palavras, elas não sejam figurativas, porque a maior parte dos profetas faziam as coisas literalmente. Portanto, posso até estar errado, mas eu creio que ele foi para uma torre. Ele foi para uma torre dele, literalmente. Exatamente. Aí no versículo 2, ele começa a receber a resposta. O Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Desculpa, pastor. Pois bem, Deus começa a falar, inclusive a gente usa muito esse versículo, que o justo viverá pela fé. Inclusive Lutero firmou suas teses em cima disso. Só que esse versículo, sabe que Deus estava falando para Abacuque? Que aquele na nação que era justo, a sua fé livraria ele. E por incrível que pareça, quando Jerusalém foi destruída, quem que Nabucodonosor ordenou que ficasse? Os mais pobres. E justamente aquele povo que era contemplado no início do capítulo 1. Os oprimidos. Inclusive é verdade, porque tanto que fica lá durante todos 70 anos, sei lá, Jerusalém fica pobre. Fica exatamente até pobre. Neemias, exatamente, pastor. Exatamente. Então o pessoal do primeiro abraço foi socorrido. Exatamente. E Deus fala com Abacuque o seguinte, pastor Vinícius: você vai gravar a visão. Escreve em letras grandes. Aquele que passar correndo em cavalo, a letra tem que ser tão grande que aquele que passar possa ler. Quer dizer, Deus queria que isso fosse anunciado, que todos soubessem. Antes de acontecer. Exatamente. Agora Deus está falando sobre o povo que viria castigar os judeus, né? Sobre a nação dos caldeus. Exatamente. E aí, do versículo 6 até o versículo 20, nós temos 5 ais sobre os babilônicos. Olha que coisa interessante, Vinícius. Agora já viram os babilônicos. Exatamente. Quer dizer, só para capitular aqui, Abacuque vai clamar pelos pobres oprimidos. Deus fala que vai punir os opressores com uma nação poderosa. Exatamente. Abacuque deixa de abraçar só o pobre oprimido e abraça toda a nação. Exatamente. E fala dessa nação: o Senhor é tão bom, por que o Senhor vai usar um povo pior do que a gente para punir a gente? Exatamente. Aí agora Deus vai largar o pobre, o opressor, e vai virar para os babilônicos. Exatamente. Você sintetizou muito bem. Do versículo 6 até o versículo 20, nós temos 5 ai. A palavra ai é uma expressão de dor, de lamentação. O próprio Deus vai falar ai. Quer dizer, o juízo será tanto sobre Babilônia. É engraçado, pastor. Babilônia não havia ainda vindo. Babilônia nem sabia que ia vir contra Israel. Deus, na sua visão do futuro, já estava enxergando a destruição do próprio povo de Babilônia. Nossa, Deus do céu. E sabe o que é legal? Isso aqui historicamente tem uma data, e a invasão de Jerusalém por Babilônia tem outra data. Exatamente. Isso aqui não é invenção. Não é invenção. Aí, pastor Felipe, só sintetizando, o versículo de número 6 tem o primeiro ai.
né? É. Não levanta... outro detalhe aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta dele, mas justo virá pela sua fé. A princípio, Deus está falando o seguinte, que o líder dos caldeus, o cabeça, aquele que comanda o exército, que vai trazer destruição, Deus o caracteriza como soberbo. Nabucodonosor. Exatamente. Que lá na frente Daniel tem um sonho. Exatamente. Inclusive, Deus diz o seguinte, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Quer dizer, é um homem soberbo, iníquo, imundo. Mas Deus já estava olhando para ele. A Babilônia seria somente usada como uma vara, mas ela receberia também o castigo de Deus. Nossa. Que coisa impressionante. E Nabucodonosor vai experimentar isso. Vai experimentar Quando isso. ele fica louco, lá em Daniel vai ter essa revelação. Aí no versículo 6, primeiro ai daquele cacumilo que não é seu. Por quê? O reinado de Babilônia foi enriquecido, dominando outras nações. Ele acumulava o império, né? O império, que cresceu em função de dominar e arrancar de tudo. A dor, cresceu em cima das desgraças dos outros. O segundo ai é o versículo 9, é daquele que ajunta em casa bem maus adquiridos. O terceiro ai vai no versículo 12, é daquele que edifica a cidade com sangue, que é o que eles faziam. Versículo 15, o quarto ai daquele que dá de beber ao seu próximo, misturando a bebida ao seu furor e embebedando para lhe contemplar as vergonhas. Vai falar sobre o padrão moral iníquo. E por fim, versículo 19, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar? Por causa do ídolo da Babilônia. Exatamente. Pastor Vinícius, lá em Apocalipse, o reino de Anticristo é chamado de a Babilônia. Por que eles não compararam lá Egito, Assíria, ou qualquer outro? Por que Babilônia? A Babilônia, culturalmente, é tida como a cidade adúltera espiritualmente. É a prostituta lá. Exatamente. Do Apocalipse. O número de deuses eram muitos e muito adorados. Eles eram extremamente adorados. Haja visto quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram, receberam o nome de Deus. Até o próprio Daniel. Então era tão assim entranhado na cultura deles, o culto a ídolos. Lembra daquela imagem que Nabucodonosor levantou? Enorme. Exatamente. Então eles tinham a idolatria como uma espécie de cultura faminta do próprio povo. Então aqui Deus fala, ai daquele que ajunta e que constrói ídolos, que adora ídolos. Então esses 5 ais, aí Deus acaba com Babilônia. Aí eu vejo o profeta, eu imagino, pastor, ele é sentado como nós estamos, impactado, pasmado, sem saber o que falar. Mas, pastor Feliz, ainda falta o terceiro abraço. O terceiro. Eu vou ler um texto e você vai me dizer em quem que ele está aparecendo. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos faça conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de temando, Monte Parã veio santo, a sua glória cobre os céus, a terra encheu do seu louvor, o Senhor resplandeceu como a luz, e etc, etc, etc. Ele está abraçando Babilônia agora? Não, abraçando Deus. Abraçando Deus? Abraçando Deus? Abraçando Deus. Ele coloca Deus agora como o foco da sua atenção. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Aqui, ó, Deus vem de Temã e o santo vem do monte, Parã. Todo o capítulo 3, pastor, abraçando Deus. Abraçando Deus. O ideal, ele começa a colocar Deus lá em cima. É interessante notar, ele inicia dizendo, tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. Ouvi o que o Senhor falou comigo agora. Exatamente. Porque ele começa dizendo, por que o Senhor não fala comigo? Exatamente. Agora ouvi o Senhor falando. E me sinto alarmado. Eu estou bobo. Eu estou perplexo, estou pasmado. Porque de fato, pastor Vinícius, as coisas de Deus são diferentes até dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais podem ser até previstos, como um tsunami, como a queda de um terremoto, até mesmo uma doença, como essa que nós estamos, né? Mas as coisas de Deus não tem jeito. Não. Vinícius, pastor Vinícius, quando Deus fala que vai acontecer, ninguém faz ele voltar para trás. Não. E se ele diz que vai trazer juízo, vai. O livro de Apocalipse é a revelação do projeto, do plano e da justiça de Deus. Os males que virão na sociedade. Pastor, e já está vindo. Né? E já estão vindo. Mas esse corona aí já veio, cara. Está vindo. E já estão vindo. Então, pastor Vinícius, e ele vai discorrendo sobre Deus.
Aí ele esquece do primeiro grupo, esquece do segundo grupo, esquece de tudo. Abraço e Deus, vai Deus. louvando a Deus e tal, glória a Deus, e vai até se estender. Veja o versículo 16, para a gente não entrar em todos os versículos. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou prontidão dos meus ossos, e os joelhos se me vacilaram, pois em silêncio deve esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Nossa. Olha que coisa linda. De fato, pastor Vinícius, quando Deus nos revela coisas que Ele vai fazer, como essa experiência da moça, que ela sentiu o cheiro do pecado, apesar que o pecado não seu cheiro, a maravilha de Deus revelar, mas quando Deus revela a forma que Ele vai trabalhar, a destruição, forte, o juízo dele é muito pesado. É muito forte. Por isso, pastor Vinícius, eu particularmente amo o livro de Apocalipse. Sei que é um livro muito místico, até um certo ponto indesejado por muitos, por ter muitas figuras, mas ali a gente vê o fim do mundo, o fim do homem, o fim do pecado e o fim das trevas. Você tem o fim de tudo. De tudo ali. Estabelece-se juízo sobre tudo e desce o reino de Deus, a Nova Jerusalém, para aqueles que vão reinar. Portanto, pastor Vinícius, aí ele diz que deve esperar. Aí, agora você vai entender o que nós cantamos. No versículo 17 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam os mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais não adagado, todavia eu me alegro no Senhor. Pastor Vinícius, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele sabe que Judá será completamente destruída. Não vai ter gado, não vai ter fruta, característica que eles se alimentavam tudo, não vai ter produto da oliveira. Acabou tudo. E de fato, Nabucodonosor deixou a terra completamente inóspita, acabou com tudo. O povo não tinha o que comer. Você abre lá no capítulo 1 de Neemias, quando Anani veio, né, dar relatório para Neemias, disse, como é que vai o povo? Não, acabou. Anani falou, o povo está em grande miséria e desprezo. Acabou. Acabou. Pois é. Aí Abacuque diz assim, em outras palavras, ainda que falta a videira, ainda que falta o fruto da vide, ainda que falta os animais, aí ele termina dizendo, eu todavia alegrarei no Senhor. Por isso que ele abraça a Deus. Ele inicia o livro pressionando Deus e termina o livro. O senhor está certo, entendi o que o senhor vai fazer. Aí ele fala, a paixão dele por Deus é tão... porque Deus satisfez a vontade dele. Deus veio de encontro às indagações da alma dele. Porque, pastor Vinícius, cá para nós, uma alma cheia de interrogação, uma alma cheia de questões, ela se torna uma alma abafada. Abafada, doída. Abafa até o amor. Machucada. Fria. Mas quando o Eterno responde às nossas indagações, a nossa relação com ele muda. Vai ser um peso, né? Exatamente. E aí Abacuque termina assim, e ele, todavia eu me alegro no Senhor, os últimos Deus da minha vida. Então ele está querendo dizer o seguinte, ainda que haja um caos, que tudo falte, mas a minha alegria é o Senhor. É o Senhor. Me alegrei no Deus da minha salvação. E isso é uma mensagem para nós, pastor Vinícius. Porque a nossa alegria hoje está relacionada com o bem-estar, com ter, e isso pode, com vir. Isso pode passar. Isso pode passar, isso pode ser afetado. Pode sair lá fora, agora o carro não dá mais. Os crentes não estão sendo afetados com a pandemia, porque muitos crentes estão ficando doentes. Muitos pastores morreram. Exatamente. Mas o salmista diz, ou melhor, o profeta diz, ainda que tudo isso aconteça, me alegrarei. Deus espera uma postura assim da gente. Se eu confio que o Eterno tem a administração de todo o universo, de tudo que acontece, eu devo descansar de que Ele está acompanhando todas as coisas. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que a gente está batendo um papo sobre isso aqui, bem legal. É um papo sobre um livro da Bíblia Sagrada, que é um livro santo, revelado, né, pelo menos para os cristãos. Há um pensamento assim que corre no meio do povo assim, quanto mais eu tenho intelectualidade, mais eu tenho dificuldade de acreditar que existe Deus. Nós estamos diante de um livro de um camarada chamado Abacuque, profeta menor, mas que é um cara inteligente. Você falou assim, Abacuque não é bobo. Eu entendi aqui, Abacuque não é bobo, tem toda uma estrutura esse livro. O que o senhor me fala em relação de conhecer, crescer e Deus? Deu para entender o que eu quero perguntar? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, tem esse canal literário e tal, mas eu creio na Bíblia, eu dobro meus joelhos. Não é porque eu li um filósofo, porque eu li alguém, tipo assim, agora não, agora riscou Deus na minha cabeça. Deus era uma infantilidade.
Deus é uma bobagem. Então, quando eu alcancei o nível de leitorzinho de ouro, Deus não existe mais. Deus agora é só uma fumaça. Abacuque está mostrando a gente aqui exatamente o contrário. Porque ele está sendo um cara altamente intelectual, clássico, inteligente na sua oração, na sua observação. E no final ele fala, Senhor, pode acabar tudo, mas o Senhor é a minha fortaleza, os meus pés fazem ligeiro como a costa. O que o Senhor me diz disso? Pastor Vinícius, eu penso o seguinte, nem todo mundo tem estrutura para se tornar um intelectual. Você tem que ter o controle. De fato, ter conhecimento é ter poder. A própria ciência diz isso. O poder do argumento, o poder da ciência, o domínio de uma matéria, o domínio de uma cultura, isso te faz ser um indivíduo singular, diferenciado. Você tem que ter a maturidade de se tornar um elemento diferenciado. Você tem que ter o controle de não deixar o seu coração tornar você uma pessoa soberba. Tornar você uma pessoa... Inclusive a Bíblia fala muito sobre soberba, muito sobre orgulho. E muitos homens de Deus, na própria Bíblia, enveredaram por esse caminho e tiveram problemas. Paulo vai dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Exatamente. E a sabedoria é uma armadilha. Se você não souber controlar, ao invés de ser um benefício, ela pode ser um problema. O Jonas Madureira, aquele pastor Jonas Madureira, ele escreveu um livro que eu acho muito bacana e indico para todo mundo ler. Vou até fazer uma resenha sobre ele, chamado Inteligência Humilhada. Eu tenho que trazer todo o meu conhecimento, toda a minha, vou colocar intelectualidade, cativa aos pés do Cordeiro. Não é? É exatamente. Cativo. Pastor Vinícius, o livro de Eclesiastes, Provérbios também, escritos por Salomão, eles dizem, Salmos também narra isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que significa? Significa que é como se a sabedoria fosse um caminho e o temor fosse as laterais que possibilita você andar naquele caminho sem se desviar, sem tornar o seu conhecimento um problema. Olha que legal. Você abaliza a sua sabedoria temendo a Deus. Quando você deixa de temer a Deus, você desvia da verdade. Então, o seu conhecimento, a sua sabedoria, torna-se pura e meramente humana, intelectual. Isso não vale? Não vale nada. Você tropeça na sua sabedoria. Inclusive, há muitos sábios que morreram depressivos e loucos. Loucos. Por quê? Porque de tanto pensar, de tanto refletirem sobre as coisas do mundo, sentiram o gosto amargo da frustração, porque a verdade que eles tentavam buscar não encontraram, porque não estavam conectadas com Deus, com o Criador, que é a origem de toda a sabedoria. Os caras todos abandonaram Nietzsche. Exatamente. Filho de pastor, filho de crente, abandonaram Deus. Você sabe, Nietzsche suicidou. Você pega Van Gogh, morreu lá pintando no meio do tempo, ninguém sabe se ele se atirou, se atiraram nele. O cara foi depressivo. Toda a história dele, exatamente. Então é muito importante isso, sabe? Eu tenho esse canal e o meu intuito é mostrar que tem como caminhar junto, ler uma literatura bacana, aprender, mas guardar o seu coração nos pés do Senhor. Pastor, nosso tempo já está estourando aqui. Dê as suas considerações, foi bom demais. Agradece o pessoal aí, despede. Quero agradecer primeiro a você, pastor Vinícius, pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu quero deixar um grande abraço para todos aqueles que podem nos ouvir e ver. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. E o desafio é ler Abacuque. Abacuque, 3 capítulos. Com 5 minutos você lê. Olha aí que legal. Pessoal, Deus abençoe sua vida. Mais uma resenha aqui do nosso livro. Olha que Bíblia bacana, com a cara de um leão aqui. Bem bacana. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Beijo no coração, Deus abençoe. Se inscreve no canal Vinícius Ravani, o livro nosso de cada dia. Deus te abençoe. Um beijo no coração.